Se você tem um pai que nunca mudou, nunca se arrependeu das violências, você não tem obrigação de zelar por um afeto que não foi construído, porque ele não existe. Aquela falta da verbalização, de conversar. Talvez seja mais agressiva até. Entende? Por isso que às vezes esse número 64 é maior. Porque as pessoas às vezes elas nem sabem que aquela falta daquele contato com o pai, com a mãe, aquela privação, né, de algo assim. Ou então o silêncio que é punitivo. Por exemplo, qual é a personalidade que mais usa o silêncio como punição e que pode ser considerado um assédio psicológico? Narcisista. Ah, tô aprendendo. O psicopata também, se for interessante. Por quê? Porque o deixar de falar, isolar o outro, é tirar a condição humana de socialização. E fica mais fácil pra ser controlado. Pra você, ele vai virar uma esponja depois de um tempo e vai absorver aquilo que você quer. Caramba. O ser humano, quando ele deixa de ter a conexão com o outro, somos seres sociais mesmo, isso não é só uma palavra, ele adoece. Ou quando essas relações humanas são violentas e traumáticas, e também vai adoecer. Mas existe a violência de um silêncio punitivo. Caramba. Que o narcisista utiliza muito. Isso tudo, você imagina se a gente pudesse explicar isso de forma lúdica para as crianças, elas adoeceriam muito menos. Adoeceriam. Porque mas eu acho elas saberiam identificar isso até como um game. Mas então, aí vai vindo o pai, por exemplo, e da mãe. Que também não sabem nada. Mas então, às vezes, você colocar informação para uma criança onde o pai e a mãe tá fazendo errado, o pai e a mãe pode não gostar dessas informações que a criança vai ter, porque vai ser mais uma responsabilidade para eles, mais uma forma deles serem cobrados, porque eles são cobrados pela vida, trabalho, mas, tudo. Ao mesmo tempo, você precisa dar aquela informação para aquela criança que em algum momento ela vai ter que o problema é que você teve o filho, vai ter que ser cobrado mesmo. Não, mas independente desse pai e dessa mãe, um dia a gente espera, e eu sempre apostei muito nisso com minhas crianças, meus adolescentes, que um dia ele vai perceber que ele não é o trauma que fizeram foi nele. imputado. Ele é mais que isso. Entendi. Aí nessa hora é libertador. Eu posso fazer diferente com o que fizeram de mim. Eu quebro o ciclo, né? Eu quebro o ciclo. Entendi. Então, quanto mais cedo... o pai tem que ser cobrado mesmo. Quanto mais cedo a criança tem informação... Pode ser que ele não ouça. Mas a criança abre o olho mais cedo, igual você falou. Ela tá preparada para cair uma ficha. Isso. Porque se não tiver ninguém para falando assim, não, meu bem, você não é um lixo, não. Calma lá. Exatamente. Às vezes papai tava num momento ruim, não sei o quê. Eu tive adolescentes que chegaram para mim e diziam assim, o que eu faço da minha vida? Eu falei, estude muito, se prepare para sair do país. Para ter a sua vida. Se faça um projeto de felicidade. Ah, meu pai, minha mãe. Até você ser maior de idade, eles podem pedir. Depois, ninguém. Mas aí olha pra você ver como é que é complicado, né? Vai ter trauma que vai ficar tão enraizado que você fora do país, pai e mãe, vai estar lá no celular com você. E acaba que a sociedade emprega na gente aquilo de sempre ter que, como é que eu vou dizer, endeusar os pais de uma forma. Não, mas eu acho que um bom terapeuta e um bom autoconhecimento, você descobre que da mesma maneira que os pais são o melhor possível, os filhos também são o melhor que se pode ser. Se você tem um pai que nunca mudou, nunca se arrependeu das violências, ou uma mãe, você pode até zelar por eles de forma material, se lhe for possível. Uhum. Mas você não tem obrigação de zelar por um afeto que não foi construído. Não foi. Porque ele não existe. Se ele não existe, eu tô zelando por quê? Entendi. Ainda joga a responsabilidade pra você depois que, caramba... Por isso que é tão importante, e eu me lembro que eu falava isso para meus adolescentes, e nenhum deles teve nenhuma revolta com pai e mãe. Não, porque você entende que aquilo que você falou é o melhor que ele fez. É o melhor. Agora, qual o melhor que você pode fazer? Por você. Eu perguntava. Aí a gente tá na nossa mão. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante que a gente entenda que... porque tem gente que fala assim, mas a mãe que eu tive, eu nunca vou ser feliz. Não, você pode ser feliz. Porque começa a usar também como muleta, né? Depois de um tempo, fala... Justificar. E ok, você pode fazer isso. Você pode justificar. Até certo eu tive ponto. os traumas, Ok, você pode, é um direito. Mas a sua vida se resumirá a isso. Entendi. É uma escolha.
ainda assim é uma escolha. Então, de novo, né? Vamos conversar o que a gente pode fazer de melhor pra você agora. E como é que era? Como é que eles ficavam depois disso? Como é que era esse choque, que o primeiro momento era muito assim, mas você tá querendo que eu faça isso? Como eu posso fazer isso? Mas vai levar muito tempo, Eu falei, aí eu sempre falava, vamos lá. Era sempre uma revolta, claro, natural. Eles não queriam aquele tipo de educação, aquele tipo de trauma, natural. Eu falava, mas vamos lá, você tá agora com 15 anos. A sua geração vai viver pelo menos 95. Que eu calculava. A minha vai até lá uns 85. Vamos dizer que hoje trocou um pouquinho, né? Hoje a gente vai ter 85, você vai ter 95. Exatamente. O mínimo naquela época. Então, de 15 a 95, dá o quê? 80 anos. 80 anos. Falei, você tem 80 anos para reprogramar a sua vida. Mas se você for inteligente, você pode fazer isso em 10. Porque daqui a 3 você é maior de idade.